Bom, meu Pai, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar de pé nesse momento para abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 14. Para aqueles que não têm suas Bíblias, está sendo projetado aqui à frente. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, nos diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Deixe sua Bíblia aberta, feche apenas seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, para podermos orarmos a Ti, para podermos nos dirigir ao Senhor em oração, para podermos ter a certeza de que o Senhor nos ouve. Um alto preço foi pago na cruz. Cristo derramou seu sangue. E hoje podemos ter direto acesso a Ti, ó Pai. Eu oro, Senhor, eu suplico que nesta noite o Senhor venha nos tomar nos Teus braços de amor. O Senhor venha nos tomar com a Tua graça. O Senhor venha nos envolver com o Teu Espírito Santo. Tudo aquilo, Senhor Deus, que endurece o nosso coração, todo sentimento ou ressentimento, todo pensamento, Senhor Deus, tudo aquilo que possa estar em nós, que nos afasta de Ti agora, seja repreendido no santo nome de Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pode deixar esse instrumento, por favor. Queridos, quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Gálatas, né, aos crentes de uma determinada região chamada Galácia, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Essa carta que nós lemos aqui já no final de 6 capítulos, é uma carta endereçada a um grupo de irmãos crentes no Senhor, que estavam sendo confundidos por alguns falsos mestres ou falsos cristãos. Isso é muito importante nós entendermos para compreendermos o que nós vamos pregar aqui nesta noite. O apóstolo Paulo, ele escreve com um propósito: lembrar aquela igreja de que a salvação, a eternidade, o milagre de Deus de transformar e salvar o homem era um ato da graça livre por meio da fé em Jesus Cristo. E por que Paulo se preocupa tanto com isso? Porque existiam alguns mestres, como eu acabei de falar, alguns pregadores, alguns doutores, alguns sábios ali, segundo o homem, segundo o mundo, que queriam distorcer o evangelho. O que é isso? Eles estavam dizendo assim para os irmãos da Galácia: olha, vocês têm realmente que crer em Jesus para serem salvos. Vocês estão certos. É necessário apenas crer em Jesus para serem salvos. Mas tem um detalhe: vocês também precisam guardar a lei. Vocês também precisam passar pela circuncisão.
A circuncisão, para quem não sabe, era aquele ato em que os homens, apenas os homens, né, era um ritual de fogo e sangue, que era feito nos homens desde lá da época de Abraão, em que havia uma marca no órgão genital masculino. Isso era a circuncisão. No Antigo Testamento, um homem, para ser declarado um homem de Deus, ele precisava passar por esse ritual. Era necessário. Não tinha como escapar. Mas no Novo Testamento, em Jesus, o Senhor Jesus já não traz essa prerrogativa. Não traz essa exigência. E aqui o apóstolo Paulo ele está focado em trazer aos Gálatas, primeiro, prestem atenção, irmãos, enfatizar novamente a essência do Evangelho. Paulo queria deixar bem claro para eles que o Evangelho era pela fé em Cristo. Segunda coisa que Paulo quis enfatizar com eles, era chamar os cristãos, aqueles que haviam se convertido ao Evangelho, para que vivesse realmente uma vida de alegria, uma vida livre em Cristo Jesus, que fossem cheios do Espírito Santo, que gozassem da bênção do Senhor por completo. Então esse era o segundo objetivo. E o terceiro objetivo de Paulo era combater essa heresia que estava entrando na igreja. Era combater isso. Irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês já no começo dessa mensagem. No começo dessa mensagem, o nosso objetivo aqui não é outro, é o mesmo de Paulo. Primeiro, quero apresentar para vocês o Evangelho. Segundo, quero mostrar para vocês como é bom servir ao Senhor e como nós podemos desfrutar disso de uma maneira gloriosa. E terceiro, nós precisamos combater as falsas heresias que tentam colocar fardos difíceis de carregar sobre nós. Muito bem. Essa influência que esses irmãos estavam sofrendo era uma influência muito perigosa. Aqueles que estão comigo aí com a Bíblia aberta, confiram comigo no versículo 12. 2 versículos antes do que nós lemos. Todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constrangem e a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Veja qual que era o argumento deles. Olha, é melhor que vocês participem da circuncisão. É melhor que vocês façam esse ritual, assim vocês vão evitar muitas perseguições. Olha o que eles estavam argumentando. E quantas vezes nós somos persuadidos a viver coisas que não estão na palavra de Deus, pura e simplesmente para ficar bem com todo mundo. Pura e simplesmente é o politicamente correto. Não, vou fazer isso já que a minha igreja exige, já que aquela religião exige, já que esse meu amigo falou, já que aquele pastor que eu vi no YouTube falou, eu vou fazer. Eu sei até que não está na Bíblia, mas né, eu vou nessa aí porque eu quero, né, para evitar. Vamos evitar confusão, vamos ficar numa boa. Era isso que Paulo estava querendo evitar. Não há necessidades, não há nada além de Cristo, não há nada além do Evangelho, não há nada além da graça, não há nada além da fé em Jesus Cristo. Confiram comigo o próximo versículo. Olha só o que ele diz, olha o que Paulo fala. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Olha o que Paulo está falando. Nem mesmo esses que estão colocando peso sobre vocês, nem mesmo esses religiosos que estão impondo essa carga sobre vocês, nem eles mesmos guardam toda a lei. Nem mesmo eles são hipócritas. Eles estão colocando um peso sobre vocês que nem mesmo eles fazem. Isso é familiar para alguns aqui? Queridos, prestem bem atenção. Nós vamos entender isso melhor ao longo da mensagem. Mas parece que Jesus não é suficiente nos dias de hoje. Jesus precisa estar sempre acompanhado com alguma coisinha a mais. Sempre com algum esforço a mais. Sempre com algum sacrifíciozinho a mais. Jesus parece não ser, o que Cristo fez na cruz parece não ser suficiente para muitos. E nós sabemos muito bem disso, não é, irmãos? Nós sabemos muito bem disso, não é verdade? Muitas vezes parece que Jesus não é suficiente, eu tenho que acrescentar algumas coisas. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está trabalhando em cima disso, e nós estamos falando disso aqui para introduzirmos a nossa mensagem, para podermos entender a profundidade do que nós vamos entrar aqui hoje. Nós vamos falar, Paulo fala aqui no versículo 14, de 3 cruzes, 3 crucificações. E é importante nós entendermos isso, porque esse contexto que Paulo aqui está,
de combates, de heresias, de falsos profetas, de uma carga religiosa sobre os irmãos da Galácia, ele apela para o Evangelho e ele fala assim: longe de mim gloriar-me. Olha que interessante isso aqui. Paulo, ele não queria se gloriar de absolutamente nada. Paulo era um homem simples. Paulo era um homem extremamente simples. Paulo, meus irmãos, não é como muitos que arrolam para si hoje o título de apóstolos, que andam de carros importados, jatinhos milionários, que vivem em mansões de 4, 5 e 6 milhões de dólares. Paulo era um homem que, quando ele ia pregar o evangelho, ele diz assim: longe de mim gloriar-me, longe de mim, que se afaste de mim qualquer glória humana, qualquer glória dos homens, qualquer glória da religião, qualquer tapinha nas costas. Isso não me interessa, isso não é para mim. O meu objetivo é Cristo e esse glorificado. Paulo, ele não admite nada, presta atenção, irmãos, que ofusque Cristo. Nada além de Cristo, nada é maior do que Cristo, nada é mais capaz de salvar o homem do que Jesus Cristo. Nenhuma mensagem é mais poderosa do que a cruz de Cristo. E é por isso que ele continua dizendo assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz. Isso aqui, meus irmãos, é maravilhoso. E aqui nesse versículo nós vemos 3 crucificações. Primeiro, a crucificação de Cristo. Segundo, a crucificação do mundo. E terceiro, a crucificação do próprio apóstolo Paulo. E ao longo da mensagem nós vamos entender melhor sobre isso. Quando Paulo diz, meus irmãos, longe de mim me gloriar, ele está dizendo: olha, eu rejeito qualquer coisa deste mundo. O apóstolo Paulo não vê outra coisa para se gloriar, a não ser em Cristo. Então o primeiro ponto da nossa pregação aqui, já desenvolvendo, é Cristo crucificado. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz na época, irmãos, era um símbolo de vergonha, de humilhação, de maldição, de opressão. Se alguém, presta atenção, irmãos, hoje a gente fala de cruz com muita naturalidade, porque não é da nossa época, não é da nossa cultura. Algum de vocês aqui já teve algum parente crucificado? Foi condenado à cruz? Não. Não é. Para nós, às vezes, nós falamos sobre isso com muita naturalidade, mas isso não é a nossa realidade. Mas na época, irmãos, na época, se alguém tivesse um parente, podia ser o parente mais próximo, que foi condenado à cruz, a família tinha vergonha de falar que ele era parente. A família não tocava no assunto. Se alguém falasse alguma coisa, a pessoa saía envergonhada de cabeça baixa. A cruz era o pior tipo de condenação, era a maior vergonha que podia ter. Então, quando Paulo e os apóstolos falavam de Jesus como um Salvador que foi crucificado, essa era uma mensagem difícil. Não era uma mensagem fácil de assimilar, de digerir. Quando eles iam pregar o Evangelho, eles falavam que a salvação era por meio de Cristo, e esse Cristo foi crucificado. Isso dava um nó na cabeça das pessoas. Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ele fala assim: mas nós pregamos a Cristo glorificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por quê? Por que era escândalo para os judeus, irmãos? Porque a lei dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Paulo ou os apóstolos iam pregar Jesus para os judeus, aquilo era um escândalo terrível. Aquilo era uma coisa escandalosa para eles. Aquilo era o motivo deles rasgarem as vestes, ficarem bravos, saírem gritando, blasfêmias, blasfêmia. Mas para os gregos e para os gentios não era uma blasfêmia, era literalmente uma loucura. Eles eram muito filosóficos na época, eles ficavam pensando: mas peraí, como assim? Eu vou ser salvo por alguém que morreu numa cruz? Isso não faz o menor sentido para mim. Então o próprio apóstolo Paulo, ele escreve na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo e esse glorificado, escândalo para os judeus e loucura para os homens. Para os judeus isso era inconcebível, ter o Messias crucificado. Paulo vai mais longe, ele fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É loucura para o mundo.
é loucura para os gentios, é loucura para os que não creem. Olha o que Paulo diz. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Os irmãos entenderam? Então, para o mundo da época de Paulo e dos apóstolos e dos discípulos, a palavra da cruz era uma loucura. Mas para a igreja de Cristo, era o poder de Deus para a salvação. E Paulo não abria mão dessa mensagem. Com isso, meus irmãos, eu quero aqui simplesmente refletir com vocês. Qual é a preocupação hoje da maior parte das igrejas e das religiões? Agradar as pessoas para que elas fiquem em suas religiões. O objetivo dos homens, dos religiosos, é arrumar métodos, é arrumar formas de que as pessoas se sintam bem na igreja e queiram ficar, e que as igrejas se encham, e quanto mais melhor. Mas será que era mesmo esse o objetivo de Paulo? Sabendo ele que a mensagem da cruz era uma loucura, era um escândalo, e ele não abria mão disso, apesar de saber disso. Por que será? Porque, queridos, prestem atenção numa coisa que eu vou dizer. O problema da humanidade não mudou. O homem mudou. Está tecnológico, está mais inteligente, está mais ágil no seu pensamento, a ciência se multiplicou, a velocidade como que a informação, ela vai de um lado para o outro, mas tem um detalhe. Ele continua sendo um pecador condenado ao inferno. E só a cruz, só o que Cristo fez, é capaz de resgatá-lo da sua vã maneira de viver. Paulo ele diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho. Paulo diz isso, eu não me envergonho do evangelho que há em Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, Paulo descobriu a mensagem do evangelho, ela era poderosa demais, ela era gloriosa demais. Então ele diz, que eu seja guardado de me gloriar de qualquer outra coisa, que não seja da cruz de Cristo. A cruz, meus irmãos, era tudo para esse apóstolo, era tudo para ele, era o centro da sua mensagem, era o centro do projeto de Deus. Mas é bonito porque Paulo ele podia ter falado assim, eu me glorio em Jesus que morreu na cruz. Eu me glorio em Cristo. Eu me glorio no Salvador. Mas ele diz assim, não, eu me glorio no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bonito, irmão. Porque quando ele fala nosso, ele usa um pronome possessivo. E ele sabe o que ele quer dizer? Ele pode ser seu também. Ele pode ser seu Salvador também. Não era só de Paulo. Não era só dos apóstolos que andaram com Jesus. Não era só daqueles que viram a ressurreição. Não é só aqueles que estavam lá e presenciaram aquele homem sendo morto pelo soldado romano. Mas é também sobre todo aquele que nele crê. Quando Paulo diz nosso, ele quer dizer que ele é meu e ele pode ser seu também. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A salvação, ela é oferecida a todo aquele que nele crê. Mas Paulo vai além, ele fala assim, Senhor Kyrios. A palavra Senhor é Kyrios. Quer dizer Senhor dos senhores. Quer dizer o próprio Deus. Jesus, salvação e Cristo, ungido. Ali Paulo está dizendo, eu me glorio na cruz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da obra completa da redenção. Que maravilha, meus irmãos. Que bendita cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo, irmãos, ele fala da cruz, ele não está falando do objeto de madeira, que alguns gostam de pendurar no pescoço. Paulo não está se referindo a isso. Paulo está se referindo ao que aconteceu ali. E sabe o que aconteceu ali, irmãos? Uma obra de substituição. Quando Paulo fala, eu me gloriarei na cruz, é porque ele sabia que quem devia estar lá era ele. Paulo sabia que quem devia estar pendurado na cruz era ele e não Jesus. Na cruz, nós é que deveríamos estar. A condenação era nossa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que Jesus foi fazer naquela cruz foi nos substituir.
Foi dizer ao Pai: Pai, eu morro por ele, eu morro por ela, eu morro pela minha igreja, eu dou a vida por eles. Então quando Paulo fala, eu me gloriarei nessa cruz, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou me gloriar, porque ele deu a vida por mim, ele me justificou, ele me substituiu, ele me perdoou, ele me transformou, ele me deu um novo caminho, ele me deu uma nova esperança, ele transformou a minha vida. Eu estava morto e agora vivo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. A referência que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é a mesma daquilo que aconteceu com o povo de Moisés. Eu quero relembrar os irmãos, não precisa abrir as escrituras. Houve certa ocasião que em Israel, por causa do pecado do povo, Deus mandou uma praga terrível. As serpentes começaram a picar, morder o povo de Israel. Eles começaram a morrer. E então Moisés ora ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. O Senhor tirou eles lá da terra do Egito. E o Senhor deu uma ordem para Moisés: você vai fazer uma serpente de bronze, Moisés, e você vai erigi-la no madeiro. E todo aquele que olhar para a serpente de bronze será curado imediatamente. Certa ocasião, Jesus fez menção dessa passagem e disse: olhai para mim e sereis salvos. A serpente no deserto, meus irmãos, apontava, quando o povo olhasse para aquela serpente, eles se lembravam: nós estamos nessa condição porque pecamos. E eram curados imediatamente. Um texto maravilhoso, meus irmãos, em Isaías 45, 22, que diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meus irmãos, naquela cruz, todas as vezes que nós olhamos para ela, é um louvor que nós cantamos, e ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Quando olhamos para a cruz, meus irmãos, nós vemos estampado lá o pecado, a nossa condição, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, na cruz, Jesus levou sobre si toda a nossa transgressão. E ao olharmos para esta cruz, nós somos salvos. Nós gloriamos porque nela nós fomos justificados, nela nós fomos salvos, nela nós fomos transformados. E Ele, aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas por que, meus irmãos, nos gloriarmos nessa cruz? Por quê? Nós temos algumas razões, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque é bem maravilhoso. Primeira razão: nós nos gloriamos na cruz de Cristo, porque consideramos uma exposição incomparável de quem Deus é, dos seus atributos. Na cruz nós vemos o amor dele por nós. Na cruz nós vemos a sua santidade, porque ele não pecou. Na cruz nós vemos a misericórdia dele estampada e revelada. Na cruz nós vemos a justiça dele, porque lá na cruz ele paga o preço, ele paga a dívida no nosso lugar, satisfazendo as demandas da justiça de Deus. Na cruz, meus irmãos, nós vemos a soberania e o controle absoluto de Deus. Na cruz nós vemos o Cristo, Filho do Deus vivo, regendo todas as coisas. É interessante quando Pilatos pergunta, fala com ele: você sabia que eu tenho autoridade para te soltar, Jesus? Jesus falou assim: não, Pilatos, não tem nada disso não. Não tem nada disso. Não é você que está me matando, eu que entrego a minha vida para salvar. Na cruz, meus irmãos, um Deus soberano, santo, justo, misericordioso e bom, morreu por nós. Segundo motivo que nós temos para nos gloriar na cruz é a manifestação do amor de Deus. Olha o que o próprio Senhor Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida pelos seus. Jesus foi à cruz, irmãos, para dar a vida por nós. Existe alguma expressão maior do que essa? Quando você fala assim para alguém: eu te amo, logo vem na mente: se for preciso eu morro por ela, eu pulo numa bala por aquela pessoa, né? Eu pulo na frente, eu me dou completamente se for necessário. O Senhor Jesus não apenas disse isso, mas Ele fez isso como prova do seu amor. Terceiro motivo que nós temos para nos gloriarmos na cruz de Cristo:
Ele derrotou o pecado. A única forma de nós sermos livres do pecado era Cristo derramar o seu sangue puro e inocente. Não tinha outra forma. Não tinha outro jeito. Quando ele disse, está consumado, irmãos, ele disse exatamente isso. Pai, eu fiz tudo que o Senhor me mandou. Eles estão livres para andar na minha presença. Então, meus irmãos, repetindo, nós temos motivos para gloriarmos na cruz, porque nela nós vemos os atributos de Deus, quem Deus é, o amor de Jesus por nós, a derrota do pecado. A palavra fala assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Jesus. Quarto motivo para nós nos gloriarmos, porque a cruz, irmãos, alcança corações que nada e nem ninguém pode alcançar. A cruz alcança corações que palestras não podem alcançar, que terapias não podem alcançar, que o mais sábio dos homens não pode alcançar, que religiosos também não podem alcançar. A mensagem da cruz ela é tão poderosa que ela atravessou 20 séculos, 2000 anos, e chegou até nós. E você está ouvindo hoje a mesma mensagem que Paulo pregava 2000 anos atrás. E ela tem poder para salvar você, pecador. É um motivo grande para nós nos gloriarmos na cruz ou não? Ele venceu o pecado. Ele nos libertou do pecado. Ele nos tornou livres para louvá-lo e adorá-lo e glorificá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E o quinto e último motivo que eu quero ressaltar, nós temos vários, né, irmãos? Poderíamos aqui elencar diversos motivos para nos gloriarmos na cruz, mas o quinto motivo, nós nos gloriamos na cruz, porque lá Jesus venceu o maior de todos os medos da humanidade, a morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. A morte não venceu Jesus Cristo. Ele ressuscita ao terceiro dia para provar que o sacrifício dele foi aceito diante de Deus e nele nós podemos ter esperança. Olha que esperança. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Por que essa mensagem alcança corações? Porque ela é tão poderosa. Porque ela é capaz, meus irmãos, de levantar o mais moribundo de todos os homens. O mais abatido de todos os homens, o pior de todos os homens. Essa mensagem é capaz de alcançar a pior espécie, aquilo que ninguém alcançaria, aquilo que ninguém se importaria. A mensagem da cruz, meus irmãos, ela é abrangente, ela é universal, ela vai aonde nós não iríamos, ela alcança pessoas que nós não alcançaríamos, porque Jesus venceu a morte. É a grande mensagem de esperança que o homem precisa. Irmãos, diante de uma mensagem como essa, não dá para ficar abatido, não. Eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual foi a expectativa que você teve ao entrar aqui, mas eu quero convidar você, meu querido, a olhar para a cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor. E então, essa foi a primeira cruz, né? Aonde Cristo foi crucificado, aonde nele temos a redenção e a salvação. Mas Paulo fala de uma segunda cruz, ele fala assim, pela qual o mundo está crucificado para mim. Paulo diz que o mundo, para ele olhava para o mundo, ele personifica que o mundo, né? Para Paulo, diante do que Cristo fez na cruz, o mundo que estava na outra cruz. Paulo pega o mundo todo, o sistema religioso, o sistema mundano, o mundo, o pecado, ele coloca tudo no mesmo pacote e fala assim, está tudo crucificado para mim, está morto para mim, eu não vivo mais para esse mundo, eu não me importo mais com esse mundo. Ele não está se referindo a pessoas, irmãos, é importante entender isso. Paulo não está se referindo a pessoas, Paulo está se referindo a um sistema desse mundo, ao Império Romano, às religiões da época, aos sofismas humanos. Paulo tinha isso em mente.
O mundo está crucificado para mim. Eu morri com Cristo. Eu morri para esse mundo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, quando ele vê Jesus naquela cruz, quando ele contempla isso por uma experiência sobrenatural, no caminho de Damasco, quando ele vê aquela luz forte, quando ele ouve a voz de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, que queres que eu te faça? E Jesus então começa a ser o governo, o centro, o Senhor da vida dele. Naquele momento, todo mundo de Paulo caiu por terra junto com ele. O chão dele deixou de existir. Quando ele contempla Cristo e esse crucificado, o mundo perde o valor para ele. E aqui, meus irmãos, nós precisamos refletir. Aqui nós temos que parar um pouquinho. Porque nós temos visto hoje crentes que amam esse mundo. Crentes que o prazer deles é esse mundo. Aí realmente a gente tem que inventar um monte de coisas para que as pessoas venham para a igreja. Porque Cristo não é suficiente. A cruz não é suficiente. As motivações dos seus corações são outras. O que os alegra não é o que Cristo fez na cruz, mas são as outras coisas que vão tecendo a sua vida. Para me ser feliz eu preciso me casar. Para eu ser feliz eu tenho que comprar aquele carro. Para eu ser feliz eu tenho que fazer aquela viagem. Para eu ser feliz eu tenho que ir na igreja e Deus tem que falar comigo lá, o profeta tem que vir falar comigo, senão não é a mesma coisa. A cruz não é suficiente. Paulo, ele diz assim: o mundo está crucificado para mim. Eu não vejo a hora de estar com meu Salvador. Em outras palavras, irmãos, sabe por que Paulo diz isso? Ele diz o seguinte: como eu posso desejar algo de um mundo que crucificou o meu Jesus? Como eu posso querer honra? Sabe aquele negócio que a gente escuta muito hoje em dia? Deus vai te honrar, irmão. Você vai ser honrado. Sabe esse negócio que a gente escuta muito? Então, você está querendo honra de um mundo que crucificou Jesus Cristo. Que bateu na cara dele. Que o julgou. Sem que ele tivesse direito à defesa. Que o esbofeteou. Que o humilhou. Que rasgou as vestes dele. Que cuspiram nele. É nesse mundo que você quer ser honrado, irmão? São por essas pessoas que você quer ser honrado? É isso que você quer? Você quer vida aqui? Então, irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Você não entendeu a primeira cruz. Porque olha só, presta atenção comigo. Presta atenção comigo, irmãos. Olha o que Paulo escreve. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o quê? A cruz de Cristo. O mundo está crucificado para mim. Só há uma forma do mundo estar crucificado para você, irmão. Entender o que Cristo fez por você na cruz. Se você não entendeu, você tem que voltar lá atrás. Quem não leu o livro Peregrino ou não assistiu o filme está disponível gratuitamente no YouTube. Assista, O Peregrino. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. É maravilhoso a analogia. Você precisa passar pela cruz, irmãos. Você precisa passar pela porta estreita, irmão. E quando você passar pela porta estreita, esse mundo perderá completamente o valor para você. Você vai enfrentar com muito mais facilidade os temores deste mundo, as dores deste mundo, os pecados quando te afrontarem. Quando o diabo vier contra você, você vai rir na cara dele e vai dizer: eu me glorio na cruz de Jesus Cristo. E a terceira cruz, olha, antes de eu ir para a terceira, olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Vê se não é a expressão de um homem que realmente o mundo morreu para ele numa cruz. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha o que Paulo falou. Você está aí, irmão, tão aflito, com aquele tanto de boleto para pagar, com aquele sonho que não se realiza, com aquele projeto que não sai do papel. Ô, irmão, olha o que Paulo diz.
A terceira cruz e última, Paulo fala assim, eu vou ler novamente. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A terceira cruz, sabe quem que estava? O próprio apóstolo Paulo. Ele fala assim, eu fui crucificado com Cristo. Eu morri com Ele. Irmãos, isso é maravilhoso. Por quê? Porque quem era Paulo antes de conhecer Jesus? Quem era ele? Era um homem que estudou na melhor faculdade da época, era um homem que tinha dupla cidadania, era um poliglota, ele falava mais de 2 línguas, era um homem erudito, inteligentíssimo, era um homem que tinha uma capacidade, uma retórica, um homem respeitado, que conhecia as autoridades da época, que pediu cartas para o sumo sacerdote para prender os crentes e recebeu imediatamente, era um homem extremamente temido e respeitado. Mas a partir do momento que ele conheceu o Cristo que o salvou, ele passou a ser somente o Paulo. Mais nada do que isso. O Paulo. O desprezado Paulo. Aquele que muitas vezes foi maltratado, foi preso, inclusive deram uma surra em Paulo, que ele praticamente foi dado como morto. Paulo disse, eu estou crucificado. Eu morri com Cristo. Irmãos, ele podia dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A alegria de Paulo, meus irmãos, não estava em si mesmo. Ele abriu mão de tudo para seguir ao seu Salvador. E nós chegamos à conclusão da nossa mensagem. Você tem se gloriado na cruz, irmão? O que é a cruz para você? O que aconteceu lá? É só uma história que você relembra toda sexta-feira da paixão? É só uma história? Que você vai numa procissão e carrega um ser de barro feito por mãos de homens? É só isso para você? A cruz é um objeto que está lá em cima da sua cabeceira? Ou na sua estante? Ou no seu pescoço, de ouro? É isso? Bom, se for, essa mensagem para você está extremamente tediosa, cansativa, e você não vê a hora dela acabar. Mas se a cruz representa a sua vida, a sua salvação, a sua justificação, a sua libertação, o seu perdão, a sua esperança, a sua maior esperança. Sua esperança não é quem vai ganhar as eleições, não é quem vai ser o governador, não vai ser a promessa que o vereador fulano de tal fez quando você votou nele, não. Sua esperança não é a promessa que o seu patrão disse que vai te dar uma promoção, não. Mas é Cristo. Porque Paulo disse, se morrermos com Ele também viveremos. Se formos crucificados com Cristo, também seremos arrebatados com Ele. Assim como Ele ressuscitou e foi aos céus, nós, Igreja de Cristo, aquele que disser, eu me glorio na cruz do nosso, Igreja, eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tem essa experiência, querido, ore agora. Ore agora. Se você não tem essa experiência, ore agora. Amanhã pode ser tarde. Daqui a pouco pode ser tarde. Eu não sei o que te espera lá fora. Eu não sei o que te espera depois desse culto. Você também não sabe. Ninguém sabe. Mas o Senhor sabe. Talvez essa seja a sua última esperança. Talvez esse seja o último momento. Eu não sei. Mas seja como for, Cristo deu a vida por você. E a Bíblia diz assim, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, irmãos, que gloriosa cruz. E eu quero só fazer menção aqui do que Paulo prossegue dizendo. Pois nem a circuncisão
é alguma coisa. Nem a incircuncisão é alguma coisa. Religião não é nada. Mas o que é alguma coisa, o que de fato é alguma coisa, é ser uma nova criatura. É nascer de novo. É olhar para aquela cruz e ver lá os seus pecados. Olhar para mim e sereis salvos. E olhar para aquela cruz e ver lá os seus pecados, a sua miséria, a sua iniquidade, e se lançar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me, Senhor! Paulo vai mais longe, ele fala assim, versículo 16: e a todos quanto andarem conforme esta regra, a todos que tiverem a cruz, que se gloriarem nesta cruz, que olharem para Jesus como seu único e suficiente Salvador, para todos estes que morreram para esse mundo, que crucificaram o mundo por amor do Senhor Jesus, porque Ele disse que tudo que deixares por amor ao meu nome, eu te darei 100 vezes mais e mais a vida eterna. A todos que viverem segundo esta regra, olha que promessa, paz e misericórdia sejam sobre eles. Você precisa de paz, irmão? Olha para a cruz. Você precisa de perdão? Olha para a cruz. Eu não sei o que te afasta de Deus, mas eu quero dizer o seguinte: não há pecado tão grande, não há fraqueza tão grande, você não pode estar tão longe que essa cruz não possa te alcançar.